Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa aula de ensaios dos materiais. Essa é a nossa aula de ensaio de compressão. Vamos à definição de ensaio de compressão. O teste de compressão consiste na aplicação de carga compressiva uniaxial em um corpo de prova com o intuito de determinar suas propriedades mecânicas. Aqui é importante o termo uniaxial em apenas um eixo. E a carga ela é compressiva, é o oposto da carga de tração. Então, o ensaio de compressão ele é basicamente o oposto do ensaio de tração. Vamos visualizar um teste de compressão na prática. Nesse caso, é um teste de compressão em concreto. Observe que no início do teste nós não vemos quase nenhum tipo de deformação. Mas observe no gráfico que a deformação está acontecendo. Começa uma curva e o corpo de prova é rompido. Se vocês observarem esse teste, vocês vão verificar que houve uma queda da tensão no gráfico antes de nós observarmos o corpo de prova se rompendo. Isso acontece porque o teste foi gravado em câmera lenta e as trincas se iniciaram no interior do corpo de prova e a tensão necessária para continuar a deformação já tinha caído antes de nós visualizarmos essa trinca na sua parte exterior. Agora vamos visualizar um teste de tração em um material metálico, o cobre. Anteriormente, nós vimos o teste no concreto, que é um material frágil. Observe como é o teste no cobre. Inicia-se a deformação, aqui nós não temos o gráfico. Observem o abaulamento. E o teste já se encerrou. Prestem atenção que não houve a ruptura do corpo de prova, porque o cobre é um material dúctil. Materiais dúcteis não irão se romper no ensaio de compressão. O concreto é um material frágil. Os materiais frágeis irão se romper no ensaio de compressão. Essa observação é muito importante para nós. Então, a necessidade de se realizar ensaio de compressão, ela vem de testar materiais para suportes, bases e fundações. Por exemplo, bases de equipamentos de conformação mecânica, que vão estar expostos a forças de compressão elevadas, a fundações de edifícios, por exemplo, como casas e prédios. E daí nós vemos a necessidade de ensaiar os materiais em compressão, como por exemplo o concreto e a madeira, que é muito utilizada como base e fundação de edifícios. A compressão ela é bem parecida com a tração, porém é tudo ao contrário. Matematicamente, o sinal da tensão é o inverso do sinal da tração. Se nós considerarmos a tração como uma tensão positiva, a compressão é uma tensão negativa. E a deformação também ela vai ter o sinal contrário nas nossas equações. Uma vez que na tração o corpo de prova está se alongando, na compressão ele está diminuindo. Então o sinal será o inverso. E não é um dos testes mais realizados, tá, pessoal? Principalmente para materiais metálicos, nós iremos realizar o teste de tração, porque o teste de compressão ele não é muito prático e não nos dá todos os valores que um teste de tração dá. E nós podemos fazer correlações entre as resistências à tração e compressão. Mas para materiais muito frágeis, principalmente materiais cerâmicos que têm grande porosidade,
nós não realizamos o teste de tração, porque em tração nós teremos uma variabilidade muito grande dos resultados. Porque dependendo da quantidade de poros, se tiver um poro maior do que o outro, vai ser um concentrador de tensão, ele vai se romper em valores diferentes. Então, o ensaio de tração para materiais cerâmicos, ele me dá muitos resultados diferentes uns dos outros. Então, é mais recomendado fazer outros ensaios. Para materiais cerâmicos, como nós estamos falando, em geral utilizamos mais o ensaio de flexão. Porém, não é vedado a realização do ensaio de tração. O concreto, como nós conhecemos, ele é uma base de material cerâmico e é mais realizado em ensaio de compressão para eles do que outros tipos de ensaio, como de flexão, para evitar fazer um teste de tração. Como no ensaio de tração, nós teremos também no ensaio de compressão deformação elástica e deformação plástica. A deformação elástica tem a mesma definição de que nós aprendemos. A aplicação de uma força, quando essa força é removida, o material volta às suas dimensões originais. Na deformação plástica, da mesma maneira como nós vimos na curva tensão de tração, quando eu removo a força aplicada, eu recupero a deformação elástica, mas eu tenho essa deformação permanente, que é a nossa deformação plástica. A curva tensão, deformação e compressão é obtida matematicamente de maneira idêntica à curva de tração. A curva tensão, deformação convencional ou de engenharia é a carga aplicada dividido pela seção transversal inicial. Se a seção transversal for circular, a área da seção transversal é π d2 sobre 4. Como está no denominador, o 4 vai parar lá em cima no numerador. E a deformação convencional ou de engenharia é a mesma coisa da tração. Comprimento final menos o comprimento inicial dividido pelo comprimento inicial. A equação que nós já aprendemos. Nós podemos escrever ela dessa maneira aqui também, que é obtida através do algebrismo dessa equação. A curva tensão-deformação real é a carga dividida pela seção instantânea, naquele momento exato do teste de tração. E a deformação real é obtida pela equação ln do comprimento final sobre o comprimento inicial, ou do comprimento instantâneo naquele momento exato que o corpo de prova está sendo realizado, dividido pelo comprimento inicial, essa equação. Como eu sempre digo para vocês, para o nosso curso de base técnica, vamos esquecer as equações integrais e diferenciais. Observem aqui, olha, um ensaio de tração e compressão colocados no mesmo gráfico. Essa curva é o ensaio de tração, essa curva é o ensaio de compressão. Observe que uma é exatamente o oposto da outra. Enquanto as deformações são positivas no ensaio de tração, as deformações são negativas no ensaio de compressão. Enquanto as tensões são positivas no ensaio de tração, as tensões são negativas no ensaio de compressão. Estou escrevendo dessa maneira apenas para visualização. Na prática, nós iremos desenhar o gráfico com o sinal oposto e vai ficar igualzinho ao gráfico de tração. Para exemplificar, vamos visualizar três gráficos esquemáticos diferentes para três tipos diferentes de materiais e comparar o seu comportamento em tração e em compressão. Esse primeiro gráfico é um material cristalino, como os aços, como os metais em geral.
Observe que a curva de tração é bem semelhante à curva de compressão, ok? Em geral, teremos um limite de escoamento e até um limite de resistência maior em compressão do que em tração. Esse segundo gráfico são de materiais elastômeros, como as borrachas, por exemplo. Vamos verificar, olha, que em tração eu tenho uma deformação maior e um alto limite de resistência, mas ela vai se romper em algum momento. E em compressão, olha, eu tenho uma deformação menor, obviamente, pois estou comprimindo a borracha, e eu tenho um elevadíssimo limite de resistência. Na verdade, eu nem vou conseguir medir o limite de resistência em compressão, porque é um material tão dúctil que não irá se romper. Em geral, esses cristalinos também não irão se romper como os metais, a não ser que sejam metais muito frágeis, com tratamentos térmicos, por exemplo, no aço de têmpera ou ferros fundidos. Mesmo assim, ferros fundidos e aços em gerais podem não se romper num teste de compressão. Nesse caso, nós temos materiais celulares, como as madeiras. As madeiras têm baixa resistência à tração e baixa deformação em tração, mas olhe que elas possuem uma alta deformação em compressão e também uma alta resistência à compressão. Por isso que, em geral, nós não utilizamos madeiras quando são submetidas a esforços de tração. Já utilizamos madeiras quando submetidas a esforços de compressão, como pisos, por exemplo. E aqui é como nós iremos desenhar o ensaio de tração, compressão, como nós iremos plotar o ensaio de compressão, com sinais opostos, tá, pessoal? Tensão e deformação positivas para uma visualização mais fácil. Ela vai aparecer aqui por baixo apenas quando eu estiver comparando com o ensaio de tração nos mesmos eixos. Vamos diferenciar então os materiais dúcteis dos frágeis, que isso é extremamente importante para a gente. Observe o corpo de prova não ensaiado. Quando eu ensaio um corpo de prova de material frágil, eu vou ter ruptura do meu material. E eu vou observar uma pequena deformação plástica e uma pequena deformação elástica também. E eu vou observar também que não há o abaulamento do meu corpo de prova. O abaulamento será muito discreto nesse caso e imperceptível. Já em materiais dúcteis, eu não vou observar a fratura, a ruptura do meu material. E vou observar, olha, esse abaulamento bem mais nítido. Via de comparação, plotado no mesmo eixo, o teste de tração e compressão de ferros fundidos. Observem que o limite de resistência de um ferro fundido à tração é bem menor do que a compressão. E o teste de compressão e tração de concreto. Observe também que a resistência à compressão do concreto é bem maior do que a resistência à tração. Sabendo disso, nós temos que diferenciar as propriedades que eu irei obter do teste de compressão para materiais dúcteis e para materiais frágeis. Como nos materiais dúcteis não se observará a fratura, eu não conseguirei chegar ao final do teste, eu não consigo determinar o limite de resistência. Mas eu consigo determinar o limite de escoamento e o módulo de elasticidade.
Esse limite de escoamento é obtido da mesma maneira que o limite de escoamento do teste de tração. Para ligas metálicas em gerais, eu irei considerar uma deformação de 0,002 ou 0,2%, traçar a reta paralela à região elástica, e quando eu encontrar essa reta paralela com a curva original, eu vou determinar o limite de escoamento. Quem tiver dúvidas sobre isso, volte lá na nossa aula de ensaio de tração, quando nós falamos da curva tensão-deformação, e assista ela novamente para a gente aprender a calcular o limite de escoamento. Ele é muito importante para a gente. E o modo de elasticidade também é igualzinho no teste de tração, que vai ser a divisão da deformação, da tensão sobre a deformação dentro do limite elástico. Para materiais frágeis, que irão se fraturar, já que os materiais frágeis se fraturam nesse teste, eu vou obter o limite de resistência. Eu não irei calcular o limite de escoamento, porque eu nem consigo diferenciar muito bem a deformação plástica e elástica nesse caso. Então, não vou conseguir determinar o limite de escoamento, nem o seu módulo de elasticidade. Então, eu vou me limitar a calcular o limite de resistência. Os concretos, por exemplo, onde nós utilizamos muito o ensaio de compressão, as máquinas que nos dão esse resultado, muitas vezes ela não mostra nem a curva tensão-deformação, ela só me dá o limite de resistência final, que é a informação importante para mim. Vamos falar sobre as limitações do ensaio de compressão. No ensaio de compressão, eu tenho bases que estão comprimindo o meu corpo de prova. Logo, esse contato dessas bases que são planas com o corpo de prova irá gerar um atrito bem nessas áreas, em cima e embaixo. Para corpos de prova que são bastante dúcteis, observe o que irá acontecer. O atrito nessas bases irão limitar a minha deformação. Enquanto mais ao centro do material, onde eu não tenho esse atrito atuando, eu não terei essa limitação. Então, terei o abaulamento aqui do meu corpo de prova. Como o atrito aqui ele é bem atuante, eu precisarei de uma tensão maior para deformar o meu material do que se não houvesse esse atrito. Então, esse contato entre os corpos de prova e entre o corpo de prova e a base, ele irá alterar as propriedades que eu irei obter no meu ensaio. Se eu observar, então, para o mesmo material, vários ensaios diferentes, mas melhorando a lubrificação, eu vou observar que, à medida que a lubrificação fica mais eficiente, eu tenho essa curva mais baixa. À medida que a lubrificação fica menos eficiente, a tensão necessária para a deformação, olha, aumenta. Esse 7, por exemplo, é a superfície do corpo de prova sem lubrificante e com ranhuras, aumentando bastante o atrito. E a última curva é o melhor estado de lubrificação. Essa última curva é a curva mais adequada, porque essa tensão 7, por exemplo, ela está considerando forças externas que eu não queria medir, ou seja, a compensação do atrito. E essa última curva, a mais baixa, é a que mais conseguiu evitar essas forças externas como o atrito. Observando isso, eu vou conseguir chegar na conclusão que quanto maior a área de contato entre o corpo de prova e a base, maior o atrito. Logo, maior vai ser a tensão necessária para o meu corpo de prova se deformar. Então, quando
a relação comprimento do corpo de prova pelo diâmetro do corpo de prova diminui, eu chego na melhor situação para o ensaio, pois a área do corpo de prova em contato com a base vai ser menor. Quando essa relação aumenta, eu vou ter uma área maior, logo eu terei um atrito maior. Observe que para essa relação aqui aumentar, comprimento do corpo de prova pelo diâmetro do corpo de prova, eu vou ter que ter um corpo de prova mais longo e mais fino, ou seja, mais delgado. Quanto mais delgado o corpo de prova, mais suscetível à flambagem ele vai estar. A flambagem, então, irá acontecer quando eu tenho uma relação L sobre D muito alta, um corpo de prova muito delgado. Nesse caso, a probabilidade de acontecer esse tipo de dobramento ela é bem mais alta. Pessoal, essa é a nossa aula de ensaios de compressão. Muito obrigado a todos vocês, bons estudos e até mais!